bem? Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e você está no curso de pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento. Nesse vídeo, pessoal, eu vou criar um conteúdo apresentando um questionamento, né, um problema para vocês poderem absorver melhor, né, criar assim, uma dinâmica um pouco diferente para vocês perceberam o que, ao tratar da formação do cânon, especificamente do Antigo Testamento, dentro da visão protestante, vamos concluir que essa é a visão mais coerente dentre qualquer outra que possa existir. Então, a visão da formação do cânon do Antigo Testamento, na visão protestante, é a melhor interpretação, mais confiável, tá, e segura do que as outras que possam surgir. Para isso, eu vou utilizar a Enciclopédia de Apologética do Dr. Norman Geisler, tá? Vou também utilizar do Dr. Norman Geisler e William Dix, Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós, tá? E também eu vou utilizar respostas às perguntas que os católicos costumam fazer, de Tony Coffey, editora CPAD, e aqui a Enciclopédia de Apologética, tá? Basicamente, eu recomendo para qualquer pessoa que esteja fazendo um curso de História, Filosofia e Teologia, recomendo essa enciclopédia. Ela é muito boa e praticamente completa. Então, vocês veem aí que o tema é a formação da Bíblia, especificamente no cânon do Antigo Testamento. Pretendo fazer outros vídeos que vão agregar a esse assunto, e a partir desse vídeo a gente vai constatar que existe, algumas pessoas pensam que e ensinam que a Bíblia, né, ela é uma criação, tá? Ela foi dada, ela foi confeccionada, ela foi produzida pela Igreja Católica. Algumas pessoas ensinam, existem vários livros e artigos, pessoas que defendem essa posição, pessoas que realmente pensam que é assim. Pensam que a Bíblia foi uma criação da Igreja Católica. E, baseado nisso, essas pessoas pensam que a Igreja, que a religião, que o catolicismo está acima da Bíblia. Ou seja, a Igreja, a religião, o catolicismo, né, os seus padres acreditam e ensinam dessa forma que a Igreja é superior à palavra de Deus. Consequentemente, o catolicismo não somente refuta Deus, mas também substitui Deus. Por quê? Porque eles se colocam acima da palavra de Deus. Ou seja, você só consegue compreender um texto bíblico, só consegue compreender a doutrina se você estiver em comunhão com a igreja, especificamente a Igreja Católica, porque ela acredita que é a igreja de Cristo. Na verdade, corrigindo até mesmo essa expressão, seria a igreja do Papa. Algo, de certa forma, uma aberração. Então, quando a gente diz assim, quem criou a Bíblia, os católicos, os padres, diziam que foi a Igreja Católica. Essa expressão, esse verbo criar, ele deve ser corrigido. Por quê? Porque nem você e nem eu, em nenhum diploma ou doutor em teologia, fez especificamente a Bíblia, né? Ou seja, não fomos nós que criamos a Bíblia, né? E sim, especificamente, o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus. A consequência desse raciocínio que contradiz todas as premissas do catolicismo e dessas religiões, infelizmente, algumas igrejas evangélicas têm bebido
dessas ideias e distorcer dessas ideias católicas e disseminado no seu púlpito que quando você faz parte dos membros da igreja, você está apto, você está próximo do reino. E já é uma coisa meio complicada. Então, quando a gente compreende por meio dessa problemática, desses questionamentos que surgem para aqueles que estudam dentro da academia a formação do cânon do Antigo Testamento, nós percebemos que a própria formação do cânon e a própria história da Bíblia refuta o catolicismo com os padres da igreja, no caso, católicos. Então, jamais de forma alguma, quando a gente compreende o cânon do Antigo Testamento, esse cânon, os 39 livros, eles não são inferior à igreja. Ou seja, quando você faz o curso de teologia, quando você estiver dando um estudo bíblico, a sua denominação, o pastor, ou padre, ele não pode estar acima da Bíblia. Na verdade, é a Bíblia que está acima da religião. Baseado nisso, eu quero já fazer uma citação que vai melhorar essa nossa explanação aqui, já na página 108 da Enciclopédia da Projeto, falando sobre o relacionamento da autoridade entre a igreja, no caso aqui, a Igreja de Cristo, né, e o cânon. Quando a Igreja de Cristo não compreende essa relação, esse relacionamento, a gente percebe que existe uma seita, e a seita ela quer ser acima da Escritura, ou seja, existe a tradição, né? Existem os documentos que estão acima da Escritura, né? E essa expressão aqui, essa ilustração, esse quadro, vai fazer você pensar como a gente pode compreender o cânon, seja do Antigo ou do Novo Testamento, em relação à igreja, né? Levando em consideração sempre que algumas igrejas, né, ou o catolicismo, pensam que essa estrutura de cimento, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, essa estrutura que chamamos erradamente de igreja, ou esses líderes, arcebispos e bispos e supremos pastores e novos apóstolos, pensam que estão acima da Escritura. Por isso que nós temos visto hoje em dia essas apostasias, né? Então, porque eles não compreendem esse relacionamento. E o que seria isso? Existe uma posição errada de entender o cânon. Existe a posição correta de entender o cânon, a formação da Bíblia. Por exemplo, a parte incorreta sobre o cânon. Quando você vê uma religião, um grupo religioso, um fenômeno religioso, uma passeata religiosa, um ato religioso, você vai perceber que eles estão contrários ao cânon. Por exemplo, a igreja determina o cânon. Né? Outra expressão, ele diz que a igreja é a mãe do cânon. Essa é a expressão errada. E justamente diz assim, que a igreja é mãe do cânon. Ela gera isso. Ou seja, é a igreja que diz que é inspirado e o que não é inspirado. Ou seja, é a igreja que tem autoridade. Portanto, essa é uma visão incorreta, errada. A outra é a igreja é magistrada no cânon. Somente a igreja pode dizer e interpretar corretamente a escritura. Então a igreja regula o cânon. Ou seja, pode existir uma religião dizendo algo e a escritura dizer o contrário, e essa religião pega e diz de outra forma, corrigindo o cânon. Eles pensam erradamente que a igreja é juíza do cânon. A igreja é mestre do cânon. Então tudo isso é uma informação incorreta, é uma má compreensão do cânon, do seu papel, da sua finalidade, do seu objetivo. E, infelizmente, muitas pessoas não percebem isso e acabam aceitando essas religiões que não têm pacto com o Evangelho e desenvolvem diversas heresias, né? Um exemplo disso é a falsa crença de que o pão se torna carne e que o sangue se torna vinho.
Isso é antibíblico e anticientífico. A posição correta sobre o cânon. Estudando o cânon do Antigo Testamento, percebemos que, já de antemão, que a palavra de Deus é anterior, é superior, é totalmente primordial, totalmente fundamental, totalmente extremamente absoluta, e a conclusão é que é anterior à igreja, é superior à igreja, porque quando a gente pega o cânon do Antigo Testamento, não temos religião cristã, não temos o cristianismo, não temos a chamada Igreja de Cristo. Né? Consequentemente, muito pior, não temos nem no Antigo Testamento, nem no Novo, a Igreja Católica, nem Espiritismo, nem Testemunho de Jeová, enfim. Então, qual seria, portanto, a posição correta sobre compreender o cânon? Por quê? Muitas pessoas que vão debater, vão conversar sobre o cânon, têm uma abordagem inicialmente errada e não tem como você resolver isso depois que caminhar. Então, se há um debate, se há um estudo, se há uma compreensão correta do cânon, todo o final será correto. Mas se uma pessoa estiver expondo um erro do cânon, não há como corrigir depois. Porque começa com um referencial teórico errado, a conclusão será uma teoria errada. Mas se você começa com a teoria correta, vai terminar com a teoria correta. A teoria correta, a interpretação, a informação correta e a posição desse relacionamento do cânon, né, que é superior em relação a um fato religioso, a um fenômeno religioso, né, a igreja, compreender a posição correta do cânon. Tá? Não somente decorar os livros, a ideia dos autores, quem escreveu, o ano que escreveu, qual comunidade recebeu, que cultura geopolítica existia no Império Babilônico, de Daniel, Assírio, Filisteus. Né? Não é somente isso, mas saber que o cânon está acima da própria comunidade israelita e, consequentemente, da comunidade cristã. Então, qual a posição correta do cânon? Primeiro, a igreja descobre o cânon. Então, nós descobrimos o cânon, obviamente, pelo maior milagre de todos, que é a intervenção divina que abre nossos olhos, nossos entendimentos para a compreensão da verdadeira e autêntica prova de Deus. Segundo, a igreja é filha do cânon. Nós somos filhos do cânon. Nós somos obedientes ao cânon. O cânon, para vocês que talvez não saibam, é a regra de fé. Né? É o instrumento de fé. Tá? No caso aqui na visão protestante. Já na visão católica é o Papa. Na visão espírita é Kardec. Na visão da Testemunho de Jeová, Russell e seus sucessores. Na visão dos mormons é Joseph Smith. Mas nós aqui entendemos que é escrito pela Escritura Jesus Cristo, né? Então, a igreja é ministra do cânon, ou seja, nós ministramos o cânon, tá? Por meio de uma correta compreensão da palavra. Então, a igreja reconhece o cânon. Ou seja, depois que a gente descobre o cânon, nós reconhecemos o cânon para corrigir a nossa fé, tá? A igreja é testemunha do cânon, ou seja, nós como comunidades testemunhamos que todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, eles são inspirados por Deus. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho mais sobre isso. Portanto, um dos pontos mais importantes, não somente que ela descobre, que ela reconhece, destacando esses pontos, mas também que ela é serva do cânon. Ou seja, que nesse ponto é que a compreensão de que não existe uma comunidade, uma denominação, nem que seja protestante, muito bem católico, que criou o cânon, que ditou o cânon, né? Que através de um concílio desenvolveu uma teoria e disse que isso aqui é, isso aqui não é. Não é assim que funcionou e nem funciona. Para compreender realmente a existência e a essência da teologia do cânon do Antigo Testamento. Então, compreendendo esses aspectos,
da informação incorreta desse relacionamento do cânon com a informação correta do relacionamento e da posição a respeito do como a igreja, a comunidade cristã, a comunidade de Israel se relaciona com a autoridade que somente o cânon tem, certo? Pronto. Então a gente já percebe que existem soluções fáceis de se perceber e os problemas que surgem no decorrer disso tudo. Um exemplo, mas fortalecendo o nosso ponto principal é que não somente esse raciocínio está correto, mas também, muito mais do que isso, é o que está escrito no Evangelho de João. As seitas, as religiões no geral, querem estar acima da palavra de Deus. Você pode ver isso até mesmo quando as pessoas estão fazendo alguma opinião a respeito de ética, de moral, sobre juízo político, principalmente sobre interpretações. O que acontece em João? Em João não está escrito assim, que no princípio era a igreja, e a igreja estava com Deus, e a igreja era Deus. Não está assim. Está ao contrário. No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra, o verbo, era Deus. Ou seja, a palavra de Deus é anterior, é superior, é primordial, ela corrige a própria igreja, certo? Então é a palavra, não a igreja, certo? Portanto, quem poderíamos dizer assim, criou a Bíblia, de acordo com os textos bíblicos, foi o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Deus Pai. Um pensador e teólogo chamado João Calvino, falando sobre a teologia do Antigo Testamento, o cânon, diz o seguinte: somente Deus é testemunha adequada de si mesmo em sua palavra. A Escritura é de fato auto-autenticada, ou seja, a verdadeira autoridade, a verdadeira soberania, a verdadeira palavra, não somente na regra de fé, mas para a própria civilização, é Deus. Ou seja, quando uma pessoa está ensinando uma doutrina, ela precisa ter uma origem em Deus. Se essa doutrina que as pessoas estão ensinando, por mais que seja bonita, não tem origem em Deus, que é a causa primordial, é a justiça, né? É uma verdade, ela tem origem não em Deus, mas sim no inimigo, né? Nas obras das trevas. Então a gente precisa perceber que a Escritura é a palavra de Deus que vai nos orientar. Então, quem criou o cânon? Jesus Cristo. Nós, por meio da regeneração, por meio do conhecimento abstrato, concreto e pelo poder espiritual, podemos aceitar e receber esse cânon, né, como a verdadeira e autêntica palavra de Deus. E a consequência disso é que a autoridade emana no próprio cânon, né? Então, isto é a formação da Bíblia, né? Algumas pessoas estão distorcendo, estão desajustando isso, mas a gente já percebe aqui que não faz sentido ir por esse caminho. Então, isso quando a gente estuda a formação do cânon, né? Existem várias perguntas e vários, né, questionamentos. Por exemplo, quem criou o cânon? Como surgiu o cânon? Foi a Igreja Católica Romana que nos entregou a Bíblia, né? Que preservou a Bíblia, que desenvolveu a Bíblia, né? Enfim, né? Ela sustenta isso. Então, a Igreja existia antes que tivesse sido escrita uma só palavra no Novo Testamento. Depois que foi escrito, a Igreja determinou o cânone. A Igreja é a voz da autoridade que deve ser obedecida, pois sem a Igreja não teremos a Bíblia. Então, alguns pensam que sem a Igreja não teremos a Bíblia. Isso já foi desfeito pelos os argumentos iniciais. Percebemos que é a palavra, acima de tudo, a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia é uma criação da religião. A Bíblia é uma criação do medo humano. A Bíblia é a criação do catolicismo, podemos perguntar. E a resposta será não.
as reivindicações de seitas, né, pela sua autoridade, temos a Bíblia. Somente era a intérprete oficial da Escritura. Então, até o dia de hoje, o catolicismo romano, cuja existência no parto de Cristo era atendido a muitas pessoas que somente essa religião, né, é a única capaz de interpretar a Bíblia. Isso está completamente errado. Ela disse que se quisermos conhecer o verdadeiro significado da Escritura, devemos ouvir a igreja que nos deu a Bíblia. Mas qual a evidência apoia essa reivindicação? Apontar uma direção. Podemos apontar uma direção diferente? Como o Antigo Testamento surgiu e os critérios que determinam o seu cânone? Bem, a partir do momento que nós já percebemos um conjunto específico de números que está dentro do Antigo Testamento, seus autores, como podemos determinar, conhecer, descobrir, né, qual é e o que é o cânone, o cânon? Bem, foi algumas citações aqui diretas que vai explicar melhor essas questões, pois quando a gente estuda, né, o cânon do Testamento, né, a formação, a origem, o desenvolvimento, a preservação dos textos, a gente precisa perceber que existem aquelas pessoas que não têm a visão protestante, não têm a visão evangélica da palavra de Deus. Nenhuma religião do mundo vê a Bíblia como palavra de Deus, vê a Bíblia como um livro meramente humano e somente humano, um livro produzido por influências e forças socioculturais, uma influência geopolítica e também mitologias pagãs e gregas. Essa é a visão do mundo pagão, do mundo secular. Mas está bem errado. Bem, falando dessa questão de toda a formação do cânon, né, de como surgiu e que critérios foram feitos para termos o Antigo Testamento, e já sabemos que nenhuma comunidade cristã, nenhuma comunidade, muito menos seitas como o catolicismo, criou, desenvolveu, produziu e autenticou o Antigo Testamento. Ou seja, por mais que existam padres, bispos, apóstolos, hoje em dia, né, essa turma de hoje, nenhum deles, por mais que eles possam dizer que foram eles que autenticaram ou deram a primazia, né, deram autoridade a esses livros, nenhum deles está, assim, vamos dizer assim, com base em evidências. Tá? Bem, Jesus Cristo confirmou a escritura do Antigo Testamento. Então foi Jesus Cristo, não foi os padres, não foi o catolicismo, não foi o espiritismo, não foi o Testemunho de Jeová, tá? Não foi Firmino, não foi o nosso canal que está confirmando a escritura, mas sim o Cristo. E não somente confirmando, mas ele diz que existe, que é autêntica a palavra de Deus. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. Lucas 24, 27. Que conclusão tiramos dessas palavras de Jesus Cristo? Uma vez que o Senhor tinha vindo cumprir tudo que havia escrito acerca dele na escritura. Devia haver existido um cânone reconhecido das escrituras. Ou seja, quando Cristo surgiu, já havia o cânone, já havia a palavra de Deus escrita. Então, podemos ver que esse é o caso, pelas referências frequentes que Cristo fez em relação às Escrituras. Temos João, capítulo 10, 35, ao corpo das Escrituras que conhecemos como Antigo Testamento. Examinar as Escrituras, porque vão escutar tem nelas a vida eterna, e são essas que me testificam. João, capítulo 5, 79, Mateus 22, 29. Então, o Cristo consegue fazer uma distinção óbvia entre a Escritura, a palavra de Deus, e o que ensina as tradições ou a tradição religiosa daquela época. Mateus 7, 8 ao 13. Temos também Atos 17, 11. Então, Paulo teve que corrigir, dizendo que estava
procurando na fonte errada e confirmando a confirmação de sua mensagem. Não, eles estavam procurando no lugar certo os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Há muito tempo, esses livros tinham sido reconhecidos como palavra de Deus e, consequentemente, canonizados. O povo de Deus do Antigo Testamento conseguiu, sob a orientação divina, compilar os livros que conhecemos como o Antigo Testamento, que Cristo confirmou e que Cristo usou, né? Principalmente a tradução da Septuaginta, né? Então, Jesus Cristo, muito tempo depois, isso acontece, essa confirmação de Cristo sobre a palavra de Deus, que é o Antigo Testamento, que não tem os livros deuteronômicos do catolicismo, isto é, anterior ao surgimento da seita do catolicismo. Então, a gente já começa a entender que o Antigo Testamento já refuta o catolicismo, já refuta essas seitas. Como surgiram os livros que compõem o Antigo Testamento? De uma forma muito geral aqui, mas depois a gente vai, aos poucos, lapidando isso. O critério pessoal. O critério principal para determinar se um livro deveria ser incluído no cânone dizia respeito ao seu autor. Então, a autoria profética era essencial. Se o autor fosse conhecido como sendo um profeta do Senhor, suas obras eram preservadas. Isso, obviamente, foi feito sob a orientação do próprio Deus. Então, Moisés era um desses profetas, usado pelo Senhor de maneira poderosa, para garantir que tivesse um registro permanente da revelação de Deus. Então, Moisés escreveu tudo o que o Senhor lhe disse. Além disso, ele guardou seus escritos em um lugar de honra, ao lado da Arca do Concerto, onde Deus estava especialmente presente em seu povo. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 31, verso 24 ao verso número 26. Depois de Moisés, temos Josué. Então, Josué sucedeu Moisés como líder de Israel e foi um homem cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Você vê isso em Deuteronômio 34, verso 9. No fim de sua vida, Josué acrescentou outro elo à corrente. Deus orientou e ele escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Josué capítulo 24, verso 26. Então, o Antigo Testamento começava a tomar forma. Consequentemente, surge Samuel. Ele está entre os profetas notáveis da história de Israel. E também contribuiu para o corpo do trabalho que se tornaria o Antigo Testamento. E declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu no livro e pôr perante o Senhor. 1 Samuel capítulo 10, verso 25. Começamos a julgar de honra o lugar de honra especial dado à Escritura perante o Senhor. Além disso, os atos do rei de Davi, assim os primeiros como os últimos, estes que estão escritos nas crônicas de Samuel. O profeta Natan também fez a sua contribuição à formação do Antigo Testamento. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros quanto os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Natan, o profeta. Quando Israel se deparou com 70 anos de servidão na Babilônia, Daniel foi capaz de consultar os textos do profeta Jeremias e ver que Deus tinha predito esse cativeiro. Então Daniel entendeu pelos livros que o número dos anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as relações de Jerusalém era de 70 anos. Ou seja, por mais que houvesse apostasia, pecaminosidade, invasão de outros povos, aprisionamentos em tempo de guerra, né, retirando os judeus de sua terra, existiu sempre a compreensão de que existe a palavra de Deus escrita, a compreensão óbvia disso. Os profetas escreveram sobre uma ampla variedade de eventos na história do povo escolhido de Deus, mas havia um tema central. Seus textos eram a vinda do Messias. Nós temos o que? Como surgiram os livros do que compõem o Testamento, não somente era a questão profética, mas também o tema central, que era a vinda do Messias. Então, Jesus frequentemente afirmava ser a figura central da Escritura. Você pode ver isso em Lucas 24, verso 27. Então, Pedro disse que as profecias do Antigo Testamento, cumpridas em Jesus Cristo, fornecem ampla evidência de que ele é o Filho de Deus e que as Escrituras fornecem toda a certeza
e orientação que precisamos, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 12 ao 21. Nessa época em que Jesus viveu, o cânone, corretamente reconhecido dos livros do Antigo Testamento, mais conhecido como, por exemplo, a Septuaginta, tinha sido definido e recebido o aval do próprio Cristo. Essas eram as escrituras às quais Jesus Cristo recorria durante seu ministério, afirmando que a mensagem central do Antigo Testamento falava de sua vinda para nos salvar dos nossos pecados e nos levar de volta ao Pai. Ou seja, é Jesus Cristo que cria, que forma, que dá origem à Bíblia, mostrando qual é o livro e como esses livros são proféticos em sua essência, mostrando seus profetas, mostrando a ligação, a união de uma mensagem profundamente central, que é sobre ele, sobre o Pai e sobre o Espírito Santo. Então Jesus não somente definiu os limites do cânone, isto é, os 22 livros do Antigo Testamento hebreu, como também estabeleceu os princípios da canonicidade. Especificamente, o cânone consiste daquilo que é a palavra de Deus, ou seja, o cânone é a palavra de Deus. O princípio de que a canonicidade é determinada por inspiração foi predito por Jesus Cristo a respeito do Antigo Testamento e prometido no Novo Testamento. Então, falando sobre inspiração, espera aqui rapidamente, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu marquei. Pronto. Aqui, inspiração do Antigo Testamento. Será que a Bíblia realmente se diz inspirada? Ou seria essa ideia meramente uma reivindicação feita pelos protestantes a respeito desses livros? Será que cada parte ou cada livro da Bíblia diz ser inspirado? Porque a gente acabou de citar o que aqui? O princípio de que a canonicidade é determinada por inspiração foi proferido por Jesus Cristo, não pela Igreja Católica, pelos espíritas ou por mim, mas por Cristo. Então, o Antigo Testamento vindica para si a inspiração divina, ou seja, o próprio Antigo Testamento já está dizendo a nós, quando a gente faz uma leitura, utilizando a hermenêutica de exegese, que ele é inspirado por Deus. Então, com base no fato de que se apresenta perante o povo de Deus e ser por esse povo recebido como posicionamento profético. Aliás, o segredo da inspiração do Antigo Testamento está na função profética dos seus escritos. Falando aqui a citação, o que acontece? Sempre fica bem óbvio na função do profeta de Deus que o que dizia era a palavra de Deus. Veremos, pois, que as passagens do Antigo Testamento eram consideradas declarações proféticas. Há várias maneiras de comprovar tal enunciado, ou seja, esses enunciados confirmam a inspiração do Antigo Testamento, que é as declarações proféticas eram escritas, os escritores do Antigo Testamento eram profetas judeus, né? Manteve-se um registro oficial dos escritos proféticos. Então, voltando assim, portanto, a comentar sobre Daniel, que não somente ele, mas todos os judeus que tinham temor, né, sabiam quais eram os livros proféticos inspirados, né? Então, na época do exílio babilônico, no século VI a.C., Daniel se referiu à cooperação dos escritos proféticos, dando-lhe o nome de livros, Daniel 9, verso 2. De acordo com Ezequiel 13:9, havia um registro oficial dos verdadeiros profetas de Deus. Todo aquele que transmite profecias falsas eram excluídos do rol oficial. Só os verdadeiros profetas de Deus eram oficialmente reconhecidos, e só os escritos desses profetas eram guardados ao lado dos escritos inspirados. Desde os tempos mais remotos de que temos registro, todos os 37 livros do Testamento já compunham escritos proféticos. Então a gente aqui basicamente termina essa primeira parte, esse primeiro momento, tá? Sobre quem criou, quem formou, né? Quem vamos dizer assim, quem desenvolveu a Bíblia ou cânon. Não foi nenhuma instituição humana, não foi o exército, o governo, a república,
Não foi nenhuma denominação, e sim o próprio Cristo. Ele é que vai determinar o cano, principalmente do Antigo Testamento. Já existe um evento no Novo Testamento que é o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade. Então, o Espírito Santo agora que fica aqui na Terra conosco e conduz os apóstolos, mostrando a eles e a nós os livros inspirados. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo são eles que criam a palavra, né? Que é a autoridade final. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Eu vou fazer mais uma citação aqui. Talvez eu retorne posteriormente. Mas iremos concluir. Já sabemos que Jesus Cristo criou, formou a Bíblia. Não foi mais ninguém, tá? Quem disse que foi outras pessoas está tudo errado. Isso é dentro do cânone do Antigo Testamento. Quando a gente estuda o cânone do Novo Testamento, veja o que a gente vai encontrar. No final do século I, os 27 livros que compõem o Novo Testamento tinham sido aceitos pelas igrejas primitivas como sendo canônicos. A evidência disso é verificada pela história da igreja primitiva. A religião católica afirma que a correção de livros que compõem o cânone do Novo Testamento foi determinado pela Igreja Católica. Uma falácia que já foi desfeita já estudando e conhecendo o cânone do Antigo Testamento. Bem, ele diz que existiam concílios. Então, esses concílios tinham como objetivo não era folhear antigos pergaminhos empoeirados e armazenados em alguns outros mosteiros. E então anunciar. Desculpa, pessoal. A Igreja Católica busca uma evidência na história no surgimento de alguns concílios. Esse concílio, segundo a interpretação da Igreja Católica, desenvolveu e criou e deu autoridade ao cânon para ele ser a palavra de Deus. Mas o objetivo desses concílios não era folhear, catalogar pergaminhos empoeirados, né, armazenados em algum sótão do mosteiro. Então, depois de muita coisa, anunciar ao mundo cristão quais os livros eram canônicos e quais não eram. Ou seja, de forma nenhuma, ainda que se cite algum tipo de conselho que diga, a princípio, que foram eles que fizeram isso, está redondamente errado. Por quê? Esse não é o objetivo deles. O conselho simplesmente afirmou aquilo que a igreja primitiva tinha afirmado há muito tempo, que os 27 livros que compõem o Novo Testamento eram canônicos. Ou seja, a verdadeira forma de compreender os conselhos, quando eles estavam de acordo com a palavra, é que eles estavam não estavam afirmando, estavam reafirmando aquilo que nós, a igreja primitiva, acreditava. Então não devemos cometer o engano de pensar que as escrituras receberam a sua autoridade porque algum conselho fez uma declaração pública de sua citação. A verdade é que o assunto é que a igreja primitiva, lá no primeiro século, da época dos apóstolos, já citava as escrituras praticamente, completamente, da mesma maneira como Israel citou o Antigo Testamento, crendo que eram inspirados por Deus. Então, a igreja que Cristo realmente criou e desenvolveu também, viu-se como sujeita, submissa à autoridade das Escrituras, e não o contrário, como faz erradamente e profundamente herética as religiões de hoje em dia. Embora a igreja existisse antes que o Novo Testamento fosse escrito, dentro de uma cronologia de espaço-tempo, isso não dá à igreja autoridade superior sobre a escritura, nem igual à das escrituras. Mas a igreja deve sempre estar sujeita à autoridade da palavra escrita. O que permitiu que a igreja primitiva aceitasse o cânon do Novo Testamento, totalmente foi a posição exclusiva dos apóstolos. Então, pessoal, concluímos nesse primeiro momento um rápido comentário introdutório sobre quem criou, quem formou, quem nos deu o cânon do Testamento. 3 perguntas essenciais desse vídeo.
quem criou, quem formou e quem nos deu a Bíblia. São alguns verbos diferentes, mas cuja resposta é a mesma. Jesus Cristo. Um outro canal, um outro artigo que diga que não foi isso. Ele assume, está dizendo a mim e a você que ele é o anticristo. Muito cuidado quando for pesquisar a origem e a formação do cano do Novo do Testamento do Novo. Compreendendo bem a formação, o conjunto de livros, a questão profética, o tema central no cano do Testamento e a pessoa real, história de Cristo no Novo Testamento e como ele usava o Antigo Testamento para projetar a palavra, né, naqueles dias, vemos que ele refuta e detona todos os padres que dizem que foram eles que nos deram a Bíblia. Então, uma refutação a todos os padres aí, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo, então, bons estudos, ok? Gostou do vídeo? Gostou do canal? Se inscreva, quiser estudar conosco, quiser nos ajudar, quiser colaborar com o nosso trabalho aqui, você tem contato conosco, tá bom? Forte abraço e até breve.